prepara aí o seu estômago. Presta muito atenção aqui nesse vídeo que eu vou trazer para você agora algo muito preocupante, muito grave, algo nojento e nauseante. Acompanha aqui comigo, porque você precisa ver e ouvir isso aqui para você acreditar. Internacional, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou uma carta endereçada a Donald Trump, se oferecendo para iniciar conversas diretas com o governo americano. Neste documento, Maduro rejeitou as acusações dos Estados Unidos de que a Venezuela tem relação com o tráfico de drogas. O ditador afirmou que espera poder trabalhar junto com Trump para derrotar o que chamou de, abre aspas, falsidades que têm manchado o relacionamento entre os dois países, fecha aspas. A Polícia Federal enviou nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal o relatório final sobre a investigação contra a deputada Carla Zambelli. No documento, a PF analisou postagens de Zambelli e parentes nas redes sociais desde que ela deixou o país com destino à Itália e concluiu que não houve coação nem obstrução por parte da deputada. O ministro Alexandre de Moraes havia pedido à PF para analisar as ações de Zambelli na internet. A investigação focou em declarações feitas por ela após a fuga para o exterior em junho deste ano. Ainda de acordo com o documento, a deputada teria afirmado que voltaria a propagar notícias sobre o processo eleitoral brasileiro, que lutaria contra o STF e que adotaria o mesmo modus operandi do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano. A PF apurou que as condutas de Zambelli se restringiram a publicações em redes sociais e manifestações de caráter opinativo, como as feitas por meio de perfis associados à sua mãe, Rita Zambelli, e seu filho, João Hélio Salgado Neto. Segundo a Polícia Federal, mesmo que Carla Zambelli tenha falado em dificultar a justiça, não há provas de que ela tenha tomado qualquer ação prática para interferir no processo. Eu vou contar algo para vocês que é chocante. Teve uma votação recente no Senado Federal sobre uma questão do Supremo Tribunal Federal, que um ministro do Supremo, eu estava do lado do senador, ligou para o senador e falou assim, ó, vote contra isso, vote contra, ou saia do plenário. E o senador, infelizmente, logicamente não estamos aqui para expor ninguém, falou, não, ministro, já estou saindo do plenário. E eu vi porque eu estava do lado e ele atendeu a ligação ao meu lado. Isso não existe. Ou seja, é interferência de um poder sobre outro. Por que esse parlamentar está com medo? Provavelmente tem algum processo correndo no Supremo Tribunal Federal, eles podem levantar e persegui-lo. Então, isso não pode mais acontecer. E outra coisa, os exageros, por exemplo, não concordo com voto secreto, não concordo com blindagem de presidente de partido, isso nós vamos corrigir no Senado. Eu concordo que a PEC tem muitos acertos e alguns erros, vamos corrigi-los, mas dizer que nós vivemos uma normalidade democrática, com um parlamentar que usa da tribuna para expressar sua opinião, para criticar ministro ou decisões, ou o governo federal, e ser perseguido pelo Supremo, isso é uma normalidade democrática? Ministro do Supremo ligando para senador para não votar ou para sair do plenário? Davi acordou com o despertador. Ele tinha hora para começar a implementar suas maldades. Costumava passar quase o dia todo nisso. Tinha dormido pesado, como sempre. A cabeça no travesseiro nunca lhe pesou. Dormia bem, ainda que pouco, eventualmente. Levantou-se, ainda sonolento, com a soberba de sempre, as más intenções renovadas, sempre multiplicadas. Movimentou lentamente o corpanzil até o chuveiro. Mal começar o processo de purificação superficial, uma limpeza que não passava os poros, escorregou. Foi um tombo feio, e Davi bateu a cabeça com força no chão ao cair de costas. Não sangrou, não chegou a desmaiar. Ficou apenas como esquecido de si mesmo, de quem tinha sido até ali. A água quente transbordando o umbigo e escorrendo pelas enormes encostas adiposas abdominais. Barriga bem enxaguada, cabeça e coração sacudidos. Inerte por alguns minutos, passou a ter pensamentos inéditos. Naquela condição, nem percebia totalmente as mudanças. Não esqueceu seu nome, o cargo que exercia, mas já não tinha acesso a uma parte de si que o dominara até então. Sim, já não era o mesmo, ainda que não fosse capaz de perceber a redenção, a evolução, a mágica transformação. Achou até graça de estar ali esparramado sobre o mármore. Sorriu de leve e começou lentamente a se levantar. Se a cabeça doía, não pensava nisso. Se uma costela reclamava, pouco importava. Veio-lhe a sensação de que o dia seria especial, que aquele momento esperava por ele havia muito tempo. Como se desligara por encanto do Davi da vida toda, não lhe passou pela cabeça a ideia improvável, antes do tombo, de que ele próprio podia ter esperado tempo demais por aquilo que começava a se estabelecer como numa fábula. Sorriu para si próprio no espelho, pensou no Brasil de verdade.
O dia, enfim, chegara. A mente reiniciada e o coração, enfim, aberto o conduziam como se fosse um herói corriqueiro, responsável, empenhado, disciplinado, altruísta, humilde. Mesmo que não se lembrasse de tudo de maravilhoso que tinha realizado até ali. Claro, nada de bom tinha feito, mas acreditava que sim, que sua vida fora conduzida pelo bem e para o bem desde o nascimento. Estava leve, como imaginava que sempre tinha sido. Se nunca tivera remorsos, peso na consciência, continuou não tendo. Pulou essa etapa no caminho que não percebia de resgate e salvação, não apenas dele próprio. O tombo tinha sido envolvido em magia, em milagre. O país inteiro seria diferente, seria muito melhor depois daquele dia que Davi dedicaria finalmente a exercer verdadeiramente o cargo de presidente do Senado. Toda a gente que o cercava, em casa e no Congresso, estranhou seus movimentos, seus gestos, mesmo os mais simples. Havia delicadeza e preocupação sincera, pronta para acolher quem necessitasse. Toda a gente estranhou o olhar mais doce, compreensivo, emocionado. Estranhou as palavras amenas, as frases que indicavam a libertação concretizada dele e a libertação do país a caminho. Se os assessores, se os cúmplices de outrora se assustaram, já não parecia haver o que fazer. Era outro Davi, irredutível, tomando o rumo correto. Até sua respiração mudara. Quando os maus o cercaram, em desespero, receberam um olhar de estranhamento que era então mútuo, ainda que antagônico, claro. Era o bem contra o mal, num duelo que Davi não percebia direito, ou, se percebia, desprezava, como se soubesse que os perversos não tinham chance contra ele. Cansou-se do frenesi, do movimento frenético, dos carrascos de todos nós. Achou que eram eles que tinham mudado. Se não estranhava profundamente aquele assédio, não entendia como aquelas pessoas podiam ter tanta proximidade com ele. Se tinham sempre agido daquela forma, não poderiam ser seus amigos, seus colegas, seus parceiros. Era muita petulância, pensou. Davi não fazia parte daquilo. Então caminhou até a entrada de seu gabinete, ignorando a balbúrdia. Abriu a porta e educadamente pediu que todos se retirassem. Em poucos minutos estava sozinho, sentado em sua cadeira. Foi direto a uma grande gaveta e tirou dela mais de 70 pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Sabia exatamente quais estava procurando. Pegou 3 e os deixou sobre a mesa. Sorriu. Era chegada a hora. No plenário, houve festa da oposição do Brasil de verdade, que Davi acompanhou como se fosse também sua, como se sempre tivesse sido, desde que o mundo é mundo. Ele acabara de encaminhar a abertura de processos de impeachment contra 3 ministros do STF. Fez um belíssimo discurso, condenando tantos abusos cometidos até então, tantos arbítrios, tantas ilegalidades, prometeu justiça, quase chorou. Foi abraçado e cumprimentado por aqueles que achava que sempre tinham estado ao seu lado, aqueles que Davi achava que sempre tinham recebido seu apoio. A celebração se espalhou por todo o país, enquanto a imprensa e o Supremo acusavam Davi de ter enlouquecido. Não tinha. Um tombo havia mudado a história, interrompido uma maldição. E de alguma forma, aquela magia tinha de ser eterna. Era preciso garantir a Davi, a partir dali, uma vida sem tropeços e com acesso apenas a locais com piso antiderrapante. Ou seja, a gente tenta construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Um projeto meio termo. Um projeto meio termo, exatamente. Então, a partir de agora eu vou conversar com todos, tem uma relação aqui histórica, tem 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita, vou conversar tanto com a esquerda quanto com a direita, e com o centro especialmente, para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Um dos impasses desse texto é a situação do ex-presidente Jair. Como é que a gente vai construir um texto, Salomão? Efetivamente uma... Ele acha que vai conseguir uma solução salomônica. Vai conseguir dividir o bebê no meio e dar metade para cada um. Ora, obviamente, se for neste caso, a gente prefere não ter o bebê. O que eu quero dizer com isso? Anistia meia boca, enfia no rabo. Anistia meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca, enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos. Todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada. Ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Aliás, se você quer
que uma anistia meia boca seja enfiada no rabo, escreva aqui no chat. Enfie no rabo. Bolsonaro. Sabemos que o PL e grande parte do Centrão querem ver o presidente Jair Bolsonaro anistiado da punição imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O seu texto vai beneficiar ou vai contemplar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro? É isso que nós vamos conversar, tentar ver o consenso. Né? Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos, né? Ou vai agradar, ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim. É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e tentando ver a possibilidade de ter uma maioria. Né? A princípio, né, nós vamos ter que fazer uma coisa meio pelo meio e pensar se isso agrada a todos ou não. Vamos tentar construir uma maioria. É isso. Uma das características que levaram o senhor a ser o relator desse projeto é que o senhor tem trânsito no Supremo Tribunal Federal. O senhor que já vem conversando e dialogando, inclusive, com ministros do Supremo. Qual é a receptividade que o senhor tem encontrado nessas conversas com os ministros do STF a respeito de uma modulação da pena que foi imposta pelo tribunal? Não, tem uma relação histórica aí com o Supremo Tribunal, em todos os problemas que normalmente tem desde o voto impresso, eu tenho ajudado a resolver. Tem uma relação próxima de todos eles e também vou conversar, né, durante esse período para que a gente possa também ter o Supremo Tribunal de certa maneira pacificado. Não queremos também ter um conflito, né? Você tentar resolver um problema e ter um conflito com os ministros do Supremo. Vejam o grau do absurdo do que esse cara começou a falar agora. Ele está dizendo que o Congresso Nacional precisa consultar o Supremo antes de aprovar uma legislação. O cara está dizendo isso numa entrevista para todo mundo e está todo mundo ouvindo isso e falando assim, é verdade, o Supremo Tribunal Federal tem que ser consultado. A repórter pergunta, você vai consultar o Supremo? Esse é a tal da democracia que as pessoas defendem. Essa é a tal da democracia. Aí não resolve. Então, por isso, também vou dialogar com o Supremo Tribunal, sem levar em conta que a gente não pode ter, então, um conflito do Supremo. Acho que isso é uma coisa pode ter um que conflito está mais ou menos pacífica com os nossos pares. O senhor vai procurar o governador? Não, pera. Tá tudo errado. O Supremo, os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são os congressistas. Os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são congressistas. O Congresso representa o povo. O Supremo representa a Constituição. A ideia do Supremo Tribunal Federal é que a ideia da maioria não prevaleça sobre os direitos da minoria. Essa é a ideia de um Supremo Tribunal Federal. Mas não. Veja o grau de degradação institucional que nós temos. O relator do projeto da anistia fala que tem que consultar o Supremo Tribunal Federal porque eles são os pares. Na verdade, não são pares, estão acima deles. O Tarcísio nesse fim de semana? Também. Qual é o seu objetivo nessa conversa com o governador de São Paulo? É mostrar que nós precisamos pacificar o país, né? Sair dessa polarização que o país vive. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para o emprego, não é bom para o crescimento do país e não é bom para ninguém. Essa polarização de um xingando o outro não faz bem para o país. Então vou mostrar isso e essa possibilidade da gente construir um texto então que possa sair no final disso tudo pacificado. Você vai pedir para o governador de São Paulo entrar como também um dos articuladores? Não tem como não haver polarização. Não tem como não haver polarização. Eu estou no extremo oposto de um cara que comemora a morte do Charlie Kirk. Mas tem que haver polarização. Se alguém é demoníaco e assassina criança, como é o caso dos abortistas, eu estou no outro polo. E eu não quero uma solução de consenso. Se alguém defende que deve haver um tribunal supremo no país que controla o que a população pensa, eu estou do lado oposto, eu estou no extremo oposto. É por isso que me chamam de extremista, extrema-direita. Fiquem à vontade, eu estou neste extremo. Eu não negocio com o mal, eu não negocio com o terror. Eu não negocio com a tirania. Polarização é um problema. O governador de São Paulo é um que eu vou procurar, mas vou procurar outros e pedir para que eles nos ajudem aqui, porque todos eles têm influência também nas bancadas, para a gente construir esse texto. O senador Davi Alcolumbre já havia dito que ia preparar um texto alternativo, chamado de light, mais leve. Esse texto até agora não veio a público. O que vocês estão pensando? O texto do senhor seria incorporado a essa proposta do senador Davi Alcolumbre ou seriam propostas distintas? Não, nós estamos conversando. A tendência é fazer um texto único. Como eu disse, a gente já vinha conversando sobre o texto há alguns dias atrás, pelo menos há uns 15 dias, e acho então que esse será um texto pacificado entre Câmara e Senado. Os deputados da base governista dizem que é inconstitucional e ameaçam recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Não é bem essa palavra, mas afirmam que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal, alegando uma inconstitucionalidade possível dessa proposta. Como é que o senhor entende e pretende conversar com os deputados da base do governo para que... Não li e não gostei. Vou entrar no Supremo Tribunal Federal porque a proposta é inconstitucional. Peraí, que proposta é inconstitucional? Se a proposta não está escrita, se não tem o texto. Não sei, mas é inconstitucional e eu vou acionar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os caras assumem que eles no Congresso são palhaços. Que essa proposta de fato tenha efetividade e seja votada. Você sabe que eu tenho, como eu disse, relação com a esquerda, com a direita, então vou conversar com a bancada do PT, do PCdoB, do PDT, que é o partido ao qual eu pertenci há algum tempo atrás, para que a gente possa mostrar a importância dessa pacificação. Acho que no final nós teremos um voto também de toda a bancada da esquerda. No julgamento da ação penal, as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixavam muito claro de que qualquer mudança de modulação de pena, diminuição de pena ou qualquer tipo de anistia seria inconstitucional. Que argumentos o senhor vai levar para essas conversas para tentar convencê-los de que existe um outro caminho? E eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro ministro que o senhor vai procurar, se vai ser o ministro Alexandre de Moraes.
Não sei, tem uma relação com o Alexandre desde quando ele era só advogado, né, antiga, de São Paulo. Então acho que ele é um dos que a gente pode conversar com o ministro Gilmar. O ministro Gilmar é uma pessoa que hoje, de certa maneira, conversa sempre com a Câmara, com o Senado. Enfim, tentar convencer o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa... Ninguém tinha conversado isso antes com o Supremo. Que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Existe algum risco desse projeto? Bom, em primeiro lugar, eu concordo que não é papel do Congresso fazer modulação de pena. As penas estão descritas na lei e os juízes determinam se a pena será ou não cumprida. É papel do Congresso, por outro lado, fazer anistia. Fazer anistia a fatos. É um poder que é permitido e o Brasil já fez dúzias de vezes. Mas reparem, ele vai conversar para ver se o Supremo deixa. Eu tenho que convencer o Supremo de que é necessário. Alguém discutiu a lei, o direito dos poderes? Se o Congresso é a casa do povo, por que a voz do Supremo se sobrepõe à vontade do povo se não há problema legal? Repara que em nenhum momento alguém diz, não, isso de fato fere a cláusula X, o artigo 5º, inciso 23 da Constituição. Não, eu vou conversar com o Gilmar Mendes, que ele é um cara que conversa muito com o Supremo. Esses caras realmente sequestraram o país. Estão completamente fora de controle. O projeto não ser votado? Zero. Será votado. Será votado. Deputado, só para a gente não perder o jeito agora, falando a respeito do que foi costurado com o presidente Hugo Mota, vai ser mesmo consensual entre base e governista, vai ter amplo geral e restrito, como é que vai ser? Amplo geral e restrito é impossível. Né? Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que não. Conversei hoje longamente com o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e ele falou, não foi discutido o mérito da questão, foi discutida a questão da urgência. Esse acordo que ele diz superado não existe. Inclusive, digo a vocês, a posição do PL será ou anistia ampla, geral e restrita, ou não tem anistia. Então, não é isso, é o oposto. Não é que o assunto da anistia ampla, geral e restrita foi superado. O assunto da anistia é o único possível, é a ampla, geral e restrita. Porque se não for ampla, geral e restrita, não terá os votos do PL. Se não tiver votos do PL, não tem anistia. Vamos ter que fazer uma coisa pelo meio. Né? Isso aqui talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. E o PL já está convicto, já está conformado de que não dá para anistiar todo mundo? Não sei, né? Isso aí só a gente vai acompanhar. Não sei se eles estão conformados, né? Mas não estão. Foi deixado claro que a anistia geral e restrita não tinha possibilidade. Por isso, foi pego um projeto do Crivella, né, que era mais ou menos no meio termo, não era aquele texto do Sóstenes, e esse foi concordado com eles, né? E até não tinha concordância do outro lado. Tanto é que o PT acabou ficando contra ali. O pessoal da esquerda ficou contra a proposta que foi votada, que foi da anistia. Então, agora, cabe a mim tentar fazer esse meio de campo aí. É o que eu vou fazer. Conversar com todo mundo para que no final a gente possa ter um texto que agrade a todos. Então não dá mais para chamar de anistia, porque como é redução de pena, isso é dosimetria. Mas como é que você Você vê que nós não estamos mais falando de anistia. Passou a entrevista inteira falando de anistia. Como vai ser a condução do trabalho do senhor? Eu vou procurar alguns governadores desse final de semana, até porque o Congresso não funciona durante esses dias. E a partir de segunda, a reunião com bancadas para que a gente possa apresentar o texto e ir acertando os detalhes desse texto para que a gente possa votar o mais rapidamente possível. Estamos trabalhando com a ideia. O cara passa a entrevista inteira falando de anistia e fala assim, tá vendo? Por isso que a gente não tá mais falando de anistia. Eu falei, o quê? Você acabou de falar anistia 50 vezes. Dosimetria, o sequestro da pauta da anistia. De onde é que veio esse termo? Siga este fio e descubra de quem foi a ideia do caminho de pacificação, né, entre aspas, com quem trouxe a maior crise institucional que o Brasil já pode enfrentar, né, o Supremo. Spoiler, não pode sair no sol que brilha, ou seja, né, é o nosso vampirão Michel Temer. Em meados de 2024, 11 de outubro, aqui essa matéria da Oeste, precisamente no dia 11 de outubro, né, Michel Temer concedeu entrevista à revista Oeste, onde mencionou, ao falar de Moraes, que se não fosse por ele, o Brasil não teria democracia. Mencionou que sobre as penalidades aplicadas aos participantes do 8 de janeiro poderia se discutir as penalidades, mas a atuação do ministro não. Se você é assinante do Oeste, pode conferir a matéria na íntegra. Aí ela colocou só um link. Dentro do texto da matéria, aqui vai um trecho. Aspas, não fosse a coragem dele, acho que não teríamos tido eleições no país 2022. As pessoas criticam bastante o episódio de 8 de janeiro, com penas pesadas, que chegam a 17 anos. É algo que se pode discutir. De todo modo, ele não poderia deixar impune quem destruiu a sede dos poderes. Onde é que eu quero chegar com isso? Tá ali, bem claro, né? 17 anos é muito tempo. Isso a gente pode discutir. Pois bem. Em 10 de janeiro de 2025, Temer concede uma entrevista à Veja e inicia o carro do briefing, o carro da narrativa, sobre a tal proposta de modulação das penas da turma aí do 8 de janeiro. E aí vai ter vários recortes agora pra gente começar a ver do senhor Michel Temer. Só um segundinho aqui, viu? Cadê? Calma. Só um segundo. Primeiro corte.
E ajudar nesse sentido de trazer uma pacificação ao país? Olha, Marcelo, eu quero prazer em cumprimentá-la novamente, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que essa história da pacificação, Marcelo, não é uma tese apenas minha, é uma determinação constitucional. Você sabe que a Constituição, e aqui eu faço um pequeno corte, para dizer que a vontade do povo está expressada no texto constitucional, não é? As autoridades, eu fui presidente da República, eu era autoridade secundária, a autoridade primeira era o povo, e a vontade do povo está no texto constitucional. Pois bem, Marcelo, desde o preâmbulo da Constituição, e em todo o conteúdo do texto constitucional, todas as determinações são conducentes à solução pacífica de todas as controvérsias. Então, digo eu, quando eu prego a pacificação, que faz parte de uma natural formação democrática, né, desde os tempos isso do direito, mas o fato é que também eu estou pregando o que a Constituição prega e que muitos não obedecem. Essa é a grande realidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, não há dúvida que aqueles que praticaram aqueles gestos insanos do 8 de janeiro tinham que ser punidos. E a punição veio pelo sistema que a democracia determina, ou seja, por meio do judiciário. No caso, pelo Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes você levantou o tema aí, que houve exagero na pena, etc. E o que é que eu penso a respeito da anistia? A anistia sempre é um gesto de pacificação, mas não pode ser uma anistia de molde a, digamos assim, vou usar um neologismo, a despunir aqueles que foram punidos. E nós temos uma expressão curiosa aí, Marcelo, uma certa modulação, não é? Ou seja, não uma pena excessiva, mas uma pena que não dá momento de se esgotasse. Mas penso eu até, Marcelo, e seria o mais útil, que o próprio Supremo Tribunal Federal pode fazer isso em face de manifestações que venham a ser propostas pelos punidos, né? De maneira a, para usar a sua expressão agora, a modular a própria penalidade. Ou seja, não fica sem punição, mas não é aquela punição mais alongada. Acho que esse é o tema. Olha como é bonito, né? A revisão não é pelo Congresso, não é nem uma vitória do Congresso, porque até isso, a pessoa vai ter que entrar com um processo pedindo a revisão e aí o Supremo vai rever. Olha como o Supremo é bonzinho. O Supremo vai ter mais uma chance de mostrar para a sociedade brasileira como ele é democrático, como ele é bondoso, como ele é empático, como ele não é autoritário, tirânico, sanguinário. Não, jamais. A partir dessa entrevista, basicamente, uma vez por mês, até o presente momento, Temer vem à mídia para falar de pacificação, modulação ou dosimetria das penas, sendo ela em plena obrigação de vir pelas mãos do Supremo, não do Congresso. É para o Supremo mostrar que é ele que está sendo bonzinho. Eles não perdem. Eles são muito democráticos. Aí vai lá. Mas onde é que a coisa fica estranha, né? E a gente vai ver o mês a mês, como foi esse avanço aí. Fevereiro, março, abril, maio, enfim. Até meados de novembro de 2024, Temer chegou a falar que o 8 de janeiro não foi um golpe. Inclusive, o Temer comparou com o que ocorreu na sua gestão. Aí como é que o Michel Temer sai do cenário que não era golpe pra partir pro suposto? Não, que aí realmente quem interpretou, quem fez acontecer, os golpistas, esses aí não podem ser, né, inocentados. E tá ali, ó. Temer minimiza revelações sobre golpe e compara 8 de janeiro com atos contra a reforma da Previdência. Aí você pode ficar assim na dúvida. A matéria da Folha tá falando que isso daí, né, que não foi golpe, etc. Pois bem, para complementar aqui a thread da Pamela, o Eli Vieira colocou um recorte do senhor Michel Temer lá no Dilmapalooza, né? Vamos falar assim, né? Enfim. Fórum da Liberdade 2024. Na verdade que não, tá dizendo Fórum da Liberdade, eu achei que era no Dilmapalooza. Aqui está Temer no Fórum da Liberdade de 2024, comparando o 8 de janeiro à ocasião no governo dele em que sindicalistas mandaram 1.600 ônibus para incendiar ministérios e vandalizar carros na época da reforma da Previdência, e que ele acionou a garantia da lei da ordem, na época que tudo foi resolvido no diálogo, nem os manifestantes foram acusados de tentativa de golpe pelo vandalismo, nem ele foi acusado disso por acionar a GLO. E esse vídeo tá aqui, ó. Vamos ouvir o grande Michel Temer. Pessoas lá, não houve um incidente, não é? Agora, o que é preciso é acabar, por isso que eu falei em paz. Porque tudo isso que aconteceu agora, no dia 8 de janeiro, eu me recordo, no meu período, o Rogério se lembra disso, em face da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as centrais sindicais aqui de São Paulo mandaram o ministro Marco Aurélio cerca de 1.600 ônibus para lá. E, na verdade, naquela confusão toda, legítima e ilegítima, não importa, quebraram tudo. Incendiaram 6, 7 ministérios, ligaram carros, etc. Eu achei que era de Dilmapalooza, não. Eu não sei porque que passou isso na minha cabeça. Esse evento, inclusive, ele tá dividindo esse painel com o Rogério Marinho, o Marco Aurélio Mello e uma quarta pessoa que eu não sei quem é. Né? Como o Temer mudou, viu, Temer? É tanto que lá pelas 3 horas da tarde, eu fui obrigado, aqui conto um dado específico, a secretária da Segurança lá do Distrito Federal era, enfim, simpatizante do partido oposicionista, né, a mim. E, portanto, segurou a Polícia Militar. Quando foi pelas 3 horas da tarde, eu chamei o general Tigói e falei, vamos chamar uma GLO, Garantia da Lei de Ordem, chamar as Forças Armadas. As Forças Armadas chegaram lá às 3 horas, 3h30, 5h30, acabou tudo, o pessoal entrou no ônibus, foi embora, no dia seguinte não se falava mais do assunto, não é? Então, há sempre a solução por via do diálogo. O que os poderes precisam fazer, exato e precisamente, é dialogar permanentemente. Eu fiz um governo, graças a Deus, reformista, reduzimos inflação, reduzimos juros,
E eu falei, mexer em direito de trabalho é eleger vespeiro. Vocês souberam de alguma greve de trabalhadores depois da reforma? De uma, por causa do diálogo. Né? Então, o que os poderes precisam é dialogar. Dialogando, resolve isso tudo. Agora, olha que curioso, né? Nesse caso, você tinha uma pessoa de esquerda, que era oposicionista a ele, né? Que travou a PM. Não foi golpe. Ninguém foi preso. No 8 de janeiro, o secretário Anderson Torres estava de férias. Mesmo de férias, atuou para proteger a sede. Atuou para proteger, né, o Estado Democrático de Direito. Foi preso por golpe. Mas que coisa, né? E a que trabalhou contra, aí não foi golpe. Essa virada do Temer, né? Exatamente quando o chicote muda de mão nas eleições dos Estados Unidos e o rompimento do deep state americano com o deep state brasileiro iminente, tudo mudou. O predador sob ameaça passa a proteger o seu território com medo do desconhecido, né? O Donald Trump. A partir de janeiro de 2025, a escalada sobre o sepultamento da pauta da anistia se intensifica. Em fevereiro de 2025, mais uma declaração sobre modulação, dosimetria das penas. A gente viu aqui, né, a de... Primeiro, calma. Essa aqui, ó. Essa aqui foi em janeiro, lá pra Veja. Aí vem fevereiro. Temer defende redução de penas para presos do 8 de janeiro. Temer diz que o Supremo deveria revisar a condenação dos presos políticos. Aí você pula para março, o mês seguinte. Enfim, a palavra querida aparece no radar. Dosimetria. Em entrevista à CNN, 18 de março, Temer é enfático. Eu acho melhor o próprio Supremo resolver essa questão. Aqui Temer é da letra, Congresso Nacional, fique na sua. O caminho da pacificação para o Brasil é deixar o Supremo decidir sobre tudo. Aí vem para cá. Ele disse que espera que o Supremo Tribunal Federal resolva o tema e que um caminho sem conflito com a Câmara pode ser o mais tranquilo para o país. Eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto. Porque o problema não é da punição. A punição, acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido, mas é a dosagem, a chamada dosimetria da pena, né? Eu já dei uns palpites nessa direção, eu acho que o Supremo, se resolver, ou melhor, se receber vários pedidos daqueles que foram denunciados ou estão cumprindo pena, não é improvável que o próprio Supremo possa dosar novamente essas penas, portanto reduzi-las. E não haveria um conflito entre o Congresso Nacional, por força da lei da anistia, e a própria decisão do Supremo. Eu até faço votos que caminhem por esse caminho, que é mais tranquilo para o país. Mas veja só, né? Ah, vampirão. Esse vampirão tem demais, viu? Essa entrevista se dá logo após Eduardo Bolsonaro afirmar que ficaria nos Estados Unidos por tempo indeterminado para brigar e lutar pela liberdade dos presos do 8 de janeiro e para acessar as perseguições políticas no Brasil. Eduardo se empenha, né, bravamente nessa luta. Aí, mês seguinte, de novo Michel Temer. Dia 12 de abril de 2025, Temer, dos Estados Unidos, em entrevista ao Estadão, fala sobre a dosimetria, citando que isso seria para evitar embates entre o Supremo com o Congresso. Vamos ouvir o Temer. Tribunal Federal para evitar eventuais embates, digamos assim, entre o Congresso e o Supremo. Eu vejo que isso está insensibilizado à Corte Suprema, ou seja, fazer uma nova dosagem das penalidades, desde que cumpridos certos requisitos legais. Você sabe que o sistema normativo, depois de pelo menos cumprimento de 1/6 da pena, por exemplo, você pode pleitear a redução da pena. Se o Supremo decidir essa matéria, evidentemente que elimina a hipótese da anistia a ser feita, o que poderia vir a ser feita pelo Congresso Nacional. Nesse caminho, o Supremo elimina a anistia. Temer ainda elogia Moraes em 16 de abril. Temer defende reduzir pena em vez de anistia. E diz que Moraes é sensível. Nossa, ele é muito sensível, né? Você toca nele, vixe, fica todo oriçado. Até os farolzinhos ficam acedos, peitinho duro assim, ó. Sensível demais. Ele chora quando vê a Mona Lisa. Fala, nossa, que quadro bonito. Sensibilidade pra arte. Em 29 de abril de 2025, começam as matérias na mídia sobre a alternativa de redução das penas aos presos do 8 de janeiro, já indicando que Bolsonaro teria de ficar de fora. Está ali um exemplo, né? Acordo entre o Congresso Supremo prevê redução de penas do 8 de janeiro e cria um novo tipo penal. Nova lei criaria tipo penal mais brando para réus, sem papel de comando, e Bolsonaro ficaria de fora. Que é exatamente o que está sendo feito. Eu acho que nesse ponto aqui já está claro, né? Nós não estamos em algo que começou ontem. E não começou agora na quinta-feira, na quarta-feira, quando se voltou à urgência, na quinta, anunciando o Paulinho da Força. Não, a gente está numa linha temporal que ela vem de muito tempo antes. Muito tempo antes. As coisas são conexas, elas não são independentes. Aí segue avançando. No próximo mês, de novo, Michel Temer. Agora em maio. Já vimos janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Onde? Bandeirantes, canal livre.
E aí, em maio de 2025, mais um vídeo. Desta vez, em entrevista no livro da Band, Temer fala claramente sobre dosimetria. Ele fala que o Congresso pode fazer o ato de anistia, mas que ele não acha que isso é justo ao Brasil. Por que não vai ser, né? Porque você vai ter eleições livres, que o povo vai poder escolher quem que eles querem, como, por exemplo, Bolsonaro. Lá vai o Temer. Escute só. A gente precisa se encontrar, até pela disputa que existe entre os poderes nesse momento, um caminho do meio, que me parece que o presidente da Câmara, o presidente estão tentando construir entre o Supremo e as forças no Congresso. Você acha que realmente precisa de um equilíbrio? E aí o senhor deixaria de fora quem está sendo acusado de liderar o processo? Qual é a visão do presidente Temer sobre isso? Porque essa expressão latina, em médio virtus. Realmente você precisa encontrar o meio termo nessas questões. Daí eu tenho dito com muita frequência. O meio termo que o Aécio e o Paulinho da Força tanto falam. Olha, no meio tem um buraquinho, viu? Que só quem toma lá é o povo. Que a história da anistia, o Congresso pode fazê-lo. É competência do Congresso editar um ato de anistia. Né? Primeiro ponto. Mas eu não acho útil para o país. Eu acho que o mais útil seria que o próprio Supremo Tribunal Federal fizesse uma nova dosagem das penas. Porque o que se reclama não é da punição. A punição realmente foi merecida. Houve agressões das mais variadas, que não foi apenas uma agressão a prédios públicos, foi agressão aos poderes. Foi agressão aos prédios públicos onde residem os poderes do Estado. Né? Então, punição teria que haver. Agora, discute-se isso. Bom, a pena foi exagerada. Quem deve resolver isso? A meu modo de ver, o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo responder, e há meios e modos de você acionar o Supremo Tribunal Federal, de maneira que aquela pena que é de 14 anos passa a ser de 2 anos e meio, ou 3 anos, então já cumpriu a maior parte da pena, então transforma em penas alternativas. Aí sim, você resolve o problema sem ter um conflito com o Congresso Nacional. Agora, o que eu percebo agora, pelo noticiário, é que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão dialogando com os ministros do Supremo para encontrarem uma posição comum. E a posição comum é essa mediana que você acabou de apontar. E eu acho que nós vamos chegar a isso. Há uma consciência hoje de que é preciso, digamos, eliminar aquele passado mais tumultuado, né, para ganhar uma certa moderação. E a moderação vem por uma nova dosimetria, uma nova dosagem das penas que foram impostas ou que venham a ser impostas. Agora, presidente, a gente tem mais razoável. O caminho vem pela dosimetria, né? Maravilhoso. Parabéns, Michel Temer. 15 de maio, matérias na mídia apontavam mais uma vez. Michel Temer aparece falando sobre a revisão de penas como alternativa à anistia. Tá ali, ó. Moraes não é radical, diz Temer ao defender a decisão do Supremo sobre presos do 8 de janeiro. Declaração feita em Nova York. Talvez apenas no mês de junho eu não encontrei menções de Temer sobre o tema da anistia. Será que em junho ele hiberna? Tem alguma prática vampiresca e do além? Não sei. Eu não vou nem abrir o Atlas aqui para olhar, porque não tem muita coisa para comentar no vídeo. Aí você pula para julho de 2025. Acordando das catacumbas, reaparece Michel Temer falando sobre a dosimetria. Aqui sim, é lá no Fórum de Lisboa, né? Vamos ver. O Tribunal Federal resolva essa questão. Porque se houver uma anistia do Congresso, é claro que teria sempre uma possível conflitância com o Supremo. Daí porque, penso eu, o Supremo poderia decidir. E aí há meios e fórmulas. Você sabe que quando se cumpre o sexto da pena, é possível a liberação em face do bom comportamento, tudo isso, né? E eu acho que muitos já estão nessa situação. Portanto, o ideal dos ideais seria encontrar meios e fórmulas que o Supremo fizesse uma nova chamada dosimetria da pena, e com isso se resolve, se extingue esta questão que, de alguma maneira, atormenta o país. De novo, né? De novo, a dosimetria. No mês de agosto, Michel Temer torna a falar sobre dosimetria das penas. 28 de agosto de 2025, em entrevista ao portal Primeira Página, em Cuiabá, o recado vem ainda mais forte, aspas. Eu fico muito preocupado sempre com a eventual litigância entre os poderes. O ideal dos ideais é que a solução venha diretamente do Supremo. Há meios e modos para reduzir as penas. Liberdade condicional, prisão domiciliar. Ela colocou 2 vezes, liberdade condicional. Vamos ouvir o Temer. Você sabe que eu fico muito preocupado sempre com eventual litigância entre os órgãos do poder, particularmente entre o Legislativo e o Judiciário, no particular, o Supremo Tribunal Federal. E eu tenho dito com muita frequência, o ideal dos ideais, embora seja passível de anistia a ser feita pelo Congresso Nacional, mas o ideal dos ideais é que haja uma solução pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo poderia resolver essa questão, porque, veja bem, as pessoas do 8 de janeiro, especialmente, foram apenadas. Mas apenadas que foram, a crítica não é porque houve a punição, é pela dosagem da pena. 17 anos, 14 anos, 15 anos, todo mundo, enfim, muita gente achou que foi exagerado. Ora bem, a anistia parte do suposto de que as penas foram exageradas. Se as penas foram exageradas, há no sistema normativo nacional meios e modos de o próprio Supremo solucionar essa questão. Por exemplo, no nosso sistema, quem já cumpriu um terço da pena, se de bom comportamento, pode ser liberado. Por outro lado, você tem liberdade condicional. Por outro lado, você tem prisão domiciliar. Por outro lado, você tem vários sistemas jurídicos que permitem que o próprio Supremo se provocado. E eu tenho insistido muito que os colegas advogados dos apenados no 8 de janeiro possam postular junto ao Supremo Tribunal Federal. E eu confesso até, viu, Camila, que na primeira vez que eu disse isso, um ministro supremo me telefonou e disse: olha, Temer, você está dando a melhor solução. Porque qual é a minha preocupação? É uma preocupação que o nosso presidente Barroso levantou, né? Você viu, né? Um ministro do Supremo até me ligou. Temer, você tem a melhor solução, Temer?
Queria saber qual foi o ministro que ligou para ele. A preocupação é que haja um conflito entre a solução dada pelo Legislativo e o próprio Supremo Tribunal Federal, porque vão levantar lá a eventual tese da inconstitucionalidade da anistia. Então, penso eu, e aqui vai o recado, né? Eu penso que o melhor, o ideal dos ideais, é que o próprio Supremo resolva essa matéria e impede, mais uma vez, uma litigância entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Pois é. Moraes, na ocasião, já havia decretado prisão de Bolsonaro, né, nessa entrevista. Isso caiu bem para o Temer. Silenciaram forçadamente Bolsonaro, isolaram sua comunicação direta com os bolsonaristas. Coisa fácil para não manobrarem a narrativa e emplacarem a anistia fake, a tal dosimetria. Tá ali, né? Moraes decreta a prisão de Bolsonaro por descumprimento de medida cautelar, no dia 4 de agosto. Aí, em 19 de setembro, um mês depois, é o dia do anúncio, que inclusive não ia mais se chamar de pele da anistia, era o pele da dosimetria. Temer, na companhia de Aécio e Paulinho da Força. E aí, a Pamela comenta tudo isso. Eu não sei se a frase se encaixa. Eu não sei se eu diria isso. Eu acho que talvez isso aqui possa ser o nosso grande desejo, né? Vocês não vão restaurar o teatro das tesouras neste país. Não sei se a gente vai conseguir impedir isso. Mas eu tenho certeza, assim, que nós aqui que estamos acompanhando a política, dia sim, dia também, vocês não são, né, a maior parte do povo brasileiro, vocês sabem disso, vocês conversam com diversas pessoas, veem que muitas delas, às vezes, estão voando, estão em outro planeta. Acho que o ponto é, no que depender de nós, esse teatro vai ser desmascarado. Eles têm a máquina, eles têm o poder na mão, se eles forem fazer, assim, tem muita coisa que eu pelo menos, posso fazer. Mas a gente vai registrar isso aqui que aconteceu. Esse teatro já está começando com muita gente prestando atenção nele. Aí tá ali, após reunião, Temer vê Supremo aberto a reduzir penas por atos golpistas. Vê o Supremo aberto? Ô Temer, a gente acabou de ouvir aqui, gente, entrevista do mês passado, onde o Temer falou, olha, o ministro Supremo falou que essa ideia é ótima, é o melhor caminho. Como é que o Supremo tá aberto após a reunião, Temer? O Supremo já tá aberto desde sempre. O Michel Temer deixa claro que essa narrativa ela não surgiu do nada. Desde janeiro eles estão martelando isso. Isso não é aleatório. Esse caminho vem sendo costurado há um bom tempo. E aí lembre que todos os governadores democráticos foram procurar o Michel Temer, né? Os 5 para sentar no colinho do Temer. Percebeu? Porque eles estão ávidos por eliminar a direita. O vencedor das eleições de 26 vai indicar pelo menos 3 ministros para o Supremo. Pelo menos 3. Pelo menos 3. Essa eleição é crucial para manter o estado das coisas. Para manter as coisas como estão, é crucial. Tem que ser, no máximo, um governador democrático. E, além do mais, tem que garantir derrotar o bolsonarismo no Senado. O Senado não existe apenas para impeachment. O Senado é por onde passa, né, os nomeados que passam por sabatinas. Os nomeados para o Supremo passam pelo Senado. Os nomeados para o STJ passam pelo Senado. E aí, né, tu não vai me... assim, vamos deixar a hipocrisia de lado, vamos deixar esse faz de conta. Não existe notório saber jurídico. Existe votos. Sim ou não. Qualquer pessoa que for lá, que eles quiserem, eles aprovam. Vamos falar de outro tribunal, né? Menos problemático. Você pega o tribunal TCU. Não vou falar muita coisa, mas você vê que tem gente no TCU, gente, que tem informação na área da saúde animal, veterinária. Qual é a relação disso com o Tribunal de Contas da União? Você vê mulheres aí de... Isso aí não passa, obviamente, né, pelo Senado. Mas só para dar um exemplo. Você pega tribunais de conta dos estados. Tem mulheres de ministros petistas. Formadas também em enfermagem. Qual a lógica disso? Mas esse é o Brasil. Aí, vem nesse cenário, que é a das tesouras. Querem aproveitar que o Jair tá de fora. A tempestade perfeita. A Globo vem falar o seguinte, ó. Da anistia à dosimetria. Congresso busca aval do Supremo para votar na quarta. Projeto que reduz penas. Na quarta-feira agora já. Aval o Supremo. Já tem tudo pronto. Tudo tá pronto. Cronograma. Por onde vai. Tá tudo pronto. Tá tudo na mesa. Conversa mole, rapaz. Aí, o que a matéria traz interessante é o seguinte, ó. Entre os integrantes do Centrão que tentam viabilizar a candidatura de Tarcísio à presidência. Com aval de Bolsonaro, né? Tá bom, com aval de Bolsonaro. O caminho trilhado por Paulinho é considerado correto. É estranho isso, né? Assim, os que tentam viabilizar a candidatura do Tarcísio com aval de Bolsonaro acham que o Paulinho da Força está correto. Claro que o PP apoia a redução de penas, é o correto, afirmou o doutor Luizinho. Ah, doutor Luizinho.
Esse doutor Luizinho. E aí mete a lacração, ó. Nunca defendemos as pessoas que tramam morte, aqueles militares que tramaram, nunca defenderemos anistiá-los. Tinha que chegar pro Luizinho e falar, ô Luizinho, tu podia falar quem foi que fez isso? Sai do plural ou sai em termo genérico, me fala aí os nomes. Me fala onde é que tá isso aí no processo. Conta aí pra gente. Fala aí. Quem foi que fez, por onde passou, por onde não passou. É só lacração, né? E mais uma vez, como é estranho que toda essa turma quer porque quer emplacar o Tarcísio a todo custo. Rapaz, o cadeirudo tá demais. Aí vem toda a narrativa pra tentar destruir de vez a pauta da anistia. Chamam lá o Aires Brito. Proteger a democracia é viagem sem volta. E última palavra sobre penas será do Supremo, diz o Aires Brito. Ministro aposentado do Supremo sustenta que a lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito não pode ser atenuada pelo Congresso. Segundo ele, caso norma seja editada, caberá ao Supremo avaliar se houve diminuição da proteção e se mudança é constitucional. Tudo cabe ao Supremo. É maravilhoso. Aí a Folha de São Paulo escolhe, dentre os seus milhares de comentários, a Folha de São Paulo recebe mais de 1000 comentários por dia, que são várias matérias. Ela escolhe o que ela quer, para dar destaque. Ela podia dar destaque numa matéria de fofoca. Ela podia dar destaque num comentário, não sei, falando do governo Lula. Não. A Folha de São Paulo escolhe dar destaque a um leitor que diz: a simples diminuição da pena já é incentivo para futuras intentonas golpistas, diz o leitor. Será que isso daqui é mera coincidência? Isso é o sistema. Isso é o sistema. Não é uma pessoa sozinha, não é Lula, não é o PT. Lula é só uma marionete. Cadê o Lula aqui nesse episódio? Lula tá nem pra ele, Lula quer Bolsonaro preso. Mas o que mandarem o Lula vai fazer. Não é o Temer sozinho, não é o Supremo sozinho. São várias forças que, sabem, se intercalam entre si. Um exerce o poder através da lei. Um exerce o poder da construção da narrativa. Um é muito bom na parte de articulação política. Outro tem acesso ao dinheiro, que são os empresários, campeões nacionais. E vai indo. E esse bem bolado, ele tá aí todo articulado. Eu acho que o dinheiro sustenta tudo. É o que dá liga. Se implodir o dinheiro, todo mundo fica maluco. Por isso que o mercado financeiro aí tem que tomar na cabeça que é para aprender. Aí vem a senhora Daniela Lima, lá no evento do ICL, também conhecido como Instituto Chupa Lula. E lá no Instituto Chupa Lula, ela vai falar da democracia, né? Da obrigatoriedade dos jornalistas em defender a democracia. Veja isso aqui. A defesa da democracia é obrigação do jornalista, está no nosso juramento. E é por isso, e é importante que as pessoas saibam, que autoritários de qualquer espectro político, da esquerda à direita, se encontram em um lugar, que é em tentar calar o jornalismo, massacrar o jornalismo, punir o jornalismo, tirar o jornalismo de cena. É importante que as pessoas saibam disso, porque informação é poder. Isso é o que incomoda autoritários de esquerda e de direita. Eles se encontram nesse mesmo lugar. Busque jornalismo livre em países onde não há democracia e você vai entender a correlação direta entre calar a imprensa e não ter mais um regime democrático. É papel de cada um de nós se conscientizar disso, quem está em casa também, e buscar informação. De novo, informação é poder. Eu achava que jornalismo é buscar a verdade. E talvez também isso não seja papel de jornalista, sei lá de quem é o papel disso daqui. Mas Daniela Lima disse que o objetivo é defender a democracia. Gente, o que é democracia no final do dia? Porque aí falava disso, demo, né, povo, cracia, governo, governo do povo. O povo não manda nada, pô. O que o povo escolhe no Brasil? Não pode nem escolher o presidente que quer na urna. Papo furado. O que a Daniela Lima e toda essa turma devia estar fazendo da imprensa são coisas como essa. Essa matéria aqui, eu acho ela bem safadinha em diversos pontos. Mas o Wesley Gauss, talvez sem perceber, ele falou algo muito importante. Eu não acho que foi sem perceber, não. Porque isso aqui, pra mim, também faz parte de uma narrativa maior. E por que isso aqui faz parte da narrativa maior? Eu dou 2 provas pra vocês. Primeira prova, essa matéria é gigantesca. Se você for pegar lá na íntegra, é uma matéria que o cara não faz com ChatGPT em 30 minutos. Tem toda a cronologia dos fatos, com imagem, com os efeitos que você passa pro lado, passa pra um lado, passa pro outro, sobe, desce com um monte de foto de um monte de gente, pra falar da cronologia do inquérito das fake news. Uma matéria como essa leva mais de um dia pra você fazer. Você pegar as informações, coletar, colocar em ordem, fazer toda essa parte visual. Isso daqui não é rápido. E calma que ainda tem outra coisa para reforçar isso daqui. Mas o que é que a matéria diz, né? A cronologia da crise. Como o inquérito das fake news empoderou Moraes e mudou o Supremo, né? O AI-6 moderno. Aí o Gauss fala assim, ó. Uma das mais controversas investigações em curso no Poder Judiciário, o inquérito das fake news mobiliza, de diferentes formas, diversos espectros da política brasileira por suas particularidades. Instalação de ofício, relator escolhido a dedo, sigilo não flexibilizado, condução por um juiz em vez de advogado, de delegado, dentre outras questões sensíveis apontadas por quem observa atentamente o deslinde deste processo.
Aí ele fala, entre as singularidades desta apuração, instaurada na primeira grande onda de ataques antidemocráticos ao Supremo no início do governo Bolsonaro, pô, olha só. Que ataques? É sempre assim. Na primeira grande onda de ataques, quais ataques? Traz um exemplo. E tem que trazer um exemplo porque, inclusive, ele está apontando quem são os investigados e diversos alvos. Deixa eu abrir essa matéria aqui, só mostrar para vocês. Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Só para vocês entenderem. Me perdoa. Ai, odeio falar e não poder mostrar. Então vamos mostrar. Pronto. Tá aqui, ó. 2.384 dias em aberto. Então ele vai lá, fez até videozinho, o que é o inquérito, coloca a foto aí desse miserável. Aí que vem os investigados. Aí coloca o Bolsonaro. Cadê, rapaz? O PCO, Valdemar, Bia Kicis, Zambelli, Daniel Silveira, que na área dos políticos, né? Tem vários. Aí pula por empresariado. Tá o Hang, Belisa, Facuri, que é o último aqui, Edgar Corona. Influenciadores ativistas. Tá o Alan dos Santos, Sarah Winter, Winston Lima, o Reinaldo Bianchi, Bernardo Kister, Marcelo Stachin, Edson Salomão, Rodrigo Barbosa, o Enzo. Aí vem aqui, ó, Eduardo Fábio Portela. Nem a foto tem. Nem a foto tem, né? Deve ser uma pessoa muito importante. Paulo Gonçalves Bezerra, nem a foto tem. Rafael Moura, nem a foto tem. Aí bota resumo cronológico, tudo mais. Custa falar qual é a primeira onda de ataques? Cadê? Cadê a primeira onda de ataques? Que ataques foram esses? Que ataques? Se você sabe quem são as pessoas que são alvos, quais são os ataques? Quais são os ataques? E para você ver como é importante falar sobre isso, o próprio Wesley aponta para ele mesmo. Aí ele fala, passados 6 anos, desde que foi aberto, tem mais de 6 anos, a mais alta corte do país condenou Bolsonaro, 5 militares, sendo 4 de altas patentes. Mas não no inquérito das fake news, no inquérito da trama golpista. Aí veja só, diferente do que se poderia esperar, as provas da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado foram compartilhadas com o inquérito das fake news e não o contrário. Um inquérito que foi aberto desde 2019, não foi ele que alimentou a trama golpista, foi a trama golpista que alimentou ele. Aí o que ele fala? O que é que isso significa? Em um ano e 5 meses, olha a velocidade para salvar a democracia. 1 ano e 5 meses. Aí lembra do tempo que levou o Mensalão, Lava Jato, as várias instâncias. Em 1 ano e 5 meses, a PF foi capaz de reunir evidências significativas. Eu não acho que foi significativa não, mas tudo bem. Que Bolsonaro liderou um Orcrim que invalidaria o resultado da eleição. Mas teve eleição, não foi? Teve tudo que aconteceu, teve mudança de governo, enfim. E fez isso, fez aquilo outro, indiciou pessoas. A PGR, né, protocolou a denúncia e já está condenado em 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Já o inquérito das fake news, em 6 anos, ainda não resultou sequer um relatório conclusivo que enseja indiciamentos. 6 anos! Você tá entendendo? Por isso que é importante falar. Não, na primeira onda de ataques. Que ataque, irmão? Porque tem 6 anos e não tem relatório. Não tem nada. 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 Assim, e aí? E aí? Mas mesmo sem ter nada, uma galera já tomou na cabeça. Uma galera já foi alvo de inúmeras coisas. Banimento, desmonetização, pedido de prisão. Mas, os finalmente, vai pra onde? Vai pra onde, cara? Porque essa matéria não é aleatória. Porque no mesmo... Isso aqui é publicado, ó, dia 20, ontem, 3 da manhã. Aí hoje, 3 da manhã, 24 horas depois, tu acha que um texto escrito por 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, dentre elas Miguel Reale Júnior, parte desse establishment podre golpista que comanda o país. Tu acha que essa turma se uniu ontem, depois da matéria do Gauso, para ser publicada na parte de editoriais do Estadão do domingo, do jornalzão impresso, aquele gordo? Então, assim, obviamente o Estadão tirou o final de semana para falar sobre isso, mais uma vez criticar o judiciário. Porque essa pacificação do país, enquanto continuar dessa forma, enquanto continuar com a faca no pescoço, não vai para lugar nenhum, tá todo mundo vendo. Aí chamaram jurista vários, colocou ali, ó, você vê todo mundo lá, comissão de estudo sobre o Supremo, sabe? Todo mundo assim, de alto quilate. O inquérito tem a caixa, o Supremo, né? O inquérito tem a caixa de Pandora. É como eles estão falando do inquérito das fake news.
Assim, é um grande teatro na frente de todo mundo. Todo mundo sabe que está errado. Todo mundo sabe que o que acontece no Brasil é inadmissível. E a imprensa brasileira, como a Daniela Lima diz, ela não está interessada em a verdade. Ela não está interessada em saber por que as pessoas de direita são alvos. Porque elas estão sendo basicamente assim aniquiladas. Por quê? Não. Ninguém quer saber sobre isso. Cadê a busca pela verdade? Por que Alan dos Santos tem que ser preso? Por que Alan dos Santos precisa ser preso? Alguém poderia me explicar? A que diz essa notinha? Diz a lenda que Pandora, criada por Hefesto, foi enviada à Terra com a caixa onde se guardavam todos os males. Incontida em sua curiosidade, abriu espalhando desgraça mundo afora, restando fechada apenas a esperança. A imagem aproxima-se da realidade do judiciário brasileiro. Assistimos à ampliação questionada das competências do Supremo, especialmente com a entrada das fake news, instalada de ofício com base no artigo 43 do Regimento Interno. É o que ele vai falar, né? Não sou muito especialista nisso, mas acho que eu entendi. No exame linguístico do referido dispositivo regimental, eles poderiam ter colocado aqui, não, o que diz o regimento, o artigo 43, eles não colocaram. Mas, se você vai analisar o artigo 43, em termos linguísticos, temos que a expressão ocorrendo, que o artigo 43, ele fala o seguinte, eu sei mais ou menos o que ele diz. Ele diz quando o Supremo pode abrir um inquérito. Quer falar, pode abrir um inquérito quando ocorrer, né, nas localidades do Supremo e com motivação, blá, blá, blá. Aí diz que são os pré-requisitos para abrir um inquérito. Aí ele fala, né, temos que a expressão ocorrendo exige que a infração penal se torne um fato efetivamente realizado, concretizado no mundo físico, não é no ambiente virtual da internet, não bastando mera suspeita ou possibilidade. Por isso que eu pergunto de novo, quais foram os ataques? Qual foi essa onda de ataque que o Wesley Gauss do Estadão fala? Ninguém explica. Já a locução, aspas, na sede ou dependência do tribunal, ou seja, tem que ocorrer na sede ou dependência do tribunal, estabelece limites espaciais precisos, restringindo a incidência da norma aos recintos institucionais do Supremo, tanto o espaço principal como o plenário, quanto os acessórios, gabinetes e áreas anexas, sem se estender a outros locais. Desde 2019, diversos autores, mesmo no Instituto dos Advogados de São Paulo, exprimiram sua preocupação quanto à legitimidade do inquérito, chamou a atenção o entendimento estendendo a incidência ao ambiente virtual. Não precisa só ser no ambiente físico, pode ser no virtual também. E com isso, né, ampliou-se o próprio regimento, causando preocupações legítimas, sobretudo no que diz respeito à autonomia normativa da Corte e à impossibilidade de contrastar seus atos. Em 89, entendia-se que o regimento interno, editado a partir de poderes conferidos pela ordem constitucional anterior, teria sido recepcionado pela nova Constituição, desde que compatível materialmente com a Carta de 88. O regimento de vocês, que já está pronto, veio lá de trás, o que está nele, que está de acordo com a Constituição, segue valendo. Essa era a lógica, né? Esse entendimento foi mantido e vinha acompanhando da compreensão de que leis posteriores poderiam revogar as disposições regimentais. O regimento não é cláusula pétrea. Se tiver uma lei depois, lá você pode enfraquecer o próprio Supremo. Hoje, o entendimento não encontra justificativa. Especialmente quando a própria Constituição vigente não mais autoriza que os regimentos internos dos tribunais disponham sobre normas processuais, pois Código de Processo Civil de 2015 não mais admite a convivência com regras regimentais de natureza processual. Mesmo assim, o Supremo continua aplicando o critério da especialidade, conferindo ao regime uma prevalência que, na prática, o alçou à condição de norma hierarquicamente superior. Eu estou acima de tudo. Não é a lei que vai me derrubar, eu mando na lei, eu estou acima até da Constituição. Basicamente isso, né? São as excepcionalidades. Invocaram-se competências constitucionais do Supremo, entre as quais a defesa do Estado de Direito, da ordem democrática e os direitos fundamentais. Sustentou-se que não há poder judiciário independente sem juízes altivos e seguros, concluindo que coagir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo, poder judiciário, seus magistrados familiares, é atentar contra a Constituição. Eles são a lei, eles são o Brasil. Ampliou-se ainda mais o artigo 43, capaz de justificar a instauração do inquérito 4781, a revelia das normas processuais vigentes e em desacordo com os próprios limites semânticos do dispositivo regimental. Eu acho que alguém devia propor uma lei dando poder de Deus para toda essa turma. Dá poder de Deus. Obrigando as igrejas a tirar a cruz e colocar a foto deles. No mínimo. Eu acho que também podia botar na lei assim, vamos diminuir o salário de todo brasileiro na metade. E pegar todo esse dinheiro e dar para eles. E se ainda for pouco, durante o período medieval tiveram as cruzadas, né? Uma guerra santa. A gente pode fazer, quem sabe, uma guerra santa. Onde os brasileiros vão invadir outros países pra gente dar pro Supremo. Porque eles são deuses na terra, sabe? A gente vai invadir a Grécia, pega o Monte Olimpo e coloca o plenário lá. Pronto. Deve ter umas praias bonitas lá. Se eles quiserem ir também, né? Tem que fazer isso. É sensacional. Esse é o Brasil.
Perdoa aí, velho. Porque se eu não falar isso, eu surto também. As dimensões temporais e de competência parecem ter distendido exageradamente a contenção esperada do judiciário, em especial no que diz respeito à imparcialidade na jurisdição. O fármaco, ao ser utilizado em dose excessiva, pode envenenar mais do que curar. E ao se pretender estabelecer a confusão entre agentes políticos do Supremo, seus familiares e afins, com o próprio Estado Nacional, está a se fundamentar quase um crime de lesa democracia, uma confusão perigosa. O Supremo é o bastão da democracia. Já vem todo aquele papo. Nossa, soberania é muito bonito, importante, temos que defender mesmo. Nossa, maravilhoso. Entretanto, não poucas vozes afirmam que se está a cruzar fronteiras perigosas, a gente tem que defender você, mas tá indo longe demais, sabe? Nossa! O poder atribuído ao regimento interno, personificado no chamado das fake news, revela-se como uma caixa que, se mantida aberta, tende a irradiar uma série de distorções. 6 anos, né? Já fazer 7. O Supremo defende a democracia e a justiça, mas deve ser conduzido por uma autocontenção e pelo crivo da separação de poderes. Quando negligenciados, abrem espaço para violações graves ao devido processo legal e à própria ordem constitucional, disseminando insegurança jurídica em escala preocupante. Neste cenário, talvez não reste sequer outro local em que resguardar a esperança institucional. Brada-se a toda a voz, e mais uma vez, pelo exercício da autocontenção e superação deste quase eterno inquérito que, de defensor da democracia, quiçá, pode vir a se mostrar como seu algoz. Pelo amor de Deus, encerre esse inquérito. Tá dando ruim, tá difícil de passar pano. Esse é o Brasil, né? É o Brasil. É o Brasil brasileiro, vindo pelas mãos do Estadão, o jornal mais golpista do país. A Globo, em termos de intensidade... A Globo vive intensamente, né? A Globo vive intensamente. Mas em termos históricos, ninguém é mais golpista que o Estadão. E vamos continuar falando, né? Narrativa, manipulação. Vai dar pra falar. Não de tudo que eu queria. Mas até onde eu quero chegar vai dar pra ir. Quero chegar no flautista de Genebra. Vocês devem estar acompanhando. Estão marcadas manifestações hoje. A turma do Dendê vai participar. Essa tríade maravilhosa. Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Rio de Janeiro nas ruas. Domingo, 2 da tarde, em Copacabana. Marcelo Freixo tá chamando também. Aí eu tô com brinca, né? Essa postagem abriu os meus olhos. Agora eu sou a favor de ampliar a PEC da blindagem, dando poder ao Congresso de anular as sentenças contra parlamentares e decretar a prisão dos juízes envolvidos no julgamento. Assim, não dá, né? Não dá pra estar ao lado dessa galera. Nem alguém de esquerda minimamente coerente tá como tá junto com esse pessoal. Aí veja só, gente. Vamos até voltar, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Pega a canetinha. Aqui, o Mídia Ninja e 342 Artes. Começou a rodar e você vê que essa turma toda aí que tava desaparecida, essas múmias começaram a aparecer. A Anitta também divulgou um banner. Tudo organizado. Tu acha que a Anitta fez esse banner? Tu acha que o quê? O pessoal fez um banner com a cara da Anitta. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Tu acha que Caetano Veloso na casa dele falou, eu tive uma ideia, eu vou protestar que eu não tô aguentando isso. Vou ligar pro Gil e pro Chico. Ô Chico e Gil, vamos fazer, vamos ter que salvar a democracia. Vamos lá. Aí ligaram o MacBook deles. Abriu o Paint, né? Porque não vai mexer, sabendo mexer no Photoshop. Abriu o Paint e começou a defender o maravilhoso. Não fez, né? Tudo organizadinho, tudo bonito. O Caetano Veloso não sabe nem tirar o fundo da foto. Alguém fez pra eles, né, gente? Pelo amor de Deus. E só botou a foto. Quem que articula esse tipo de coisa? Aí tem esse 342 Artes. Ainda também tá nessa. Anitta critica a PEC da blindagem, pede atenção popular para o projeto. Aí quem aparece para comentar sobre isso é a Gringa Brasília. Pessoa acima de qualquer suspeita, porque está na esquerda. Quem que tá fazendo essa campanha aí? Da PEC da blindagem? Por trás de toda a campanha, com cartaz pré-montado, tem sempre algum grupo muito bem financiado. Você deve ter visto esses pôsteres contra a anistia e a PEC da bandidagem. Soros no comando da esquerda compatível do Brasil. Aí você vê, né? Domingo, tudo mais. Quando você vai lá no Washington Brasil Office, a casa do lobby da esquerda, com o globalismo e nos Estados Unidos, quem é que tá lá? Exatamente a turma do 342 Artes. O APIB tá lá, a Bom Greenpeace. Washington Brasil Office conta com o apoio da Open Society, do ICS. A Mari Stocker tá lá, né? Correndo dos 342 Artes, é do Conselho Consultivo. Foi o Washington Brasil Office que começou a abrir as portas junto ao lobby do Partido Democrata no início de 2022. A gente já comentou isso assim de forma exaustiva ao longo dos anos, mostrando notícias. Mas veja só, né? Só pra não restar dúvida, sabe? Me perdoa. Ai, eu sei que o episódio tá. Porque isso aqui, na época que tava acontecendo, chamou minha atenção, isso em 2022. Tá no episódio 999. Aqui, ó. A entidade terá um encontro com o parlamentar dos Estados Unidos, né? Tá lá, bonitinho.
A viagem está sendo organizada pelo Washington Brasil Office. Só que isso aqui não é a única menção. Primeira vez que eu achei foi essa, ó. Comissão Arnes. Eles estavam presentes. Inclusive o petista Alberto Cantalice, presidente da fundação do PT, estava lá nessa reunião. A gente comentar aqui, ó. Olha lá, o 342 Artes. Olha só, né? Olha só. Quem que tava aqui dessa vez? Deixa eu ver, ó. Arnes, Greenpeace, tudo mais, papapá. Não sei nem porque eu marquei nessa vez 342 Artes. Peraí. A turma do pessoal faz parte. Daniela Mercury, né? Que tá aí chamando as manifestações. Maravilhoso. Deixa eu ver quem eu tava procurando. Não tô vendo, não. Mas enfim, aí vamos voltar. Aí o que é que tu vê, né? Além da turma do 342 Artes, tem aqui, ó, o briefing. O carro do briefing, realmente. A Câmara dos Deputados quer legalizar os crimes cometidos por políticos. Aí mais uma vez a Linga Brasília comenta, ó. E para quem ainda não pescou, quem está por trás da campanha contra a PEC da blindagem, mais um cartaz de campanha, esse do Projeto Brief, em parceria com a rede Nossas, que é da Alessandra Orofino. Lembra dela? A Alessandra Orofino, além... eu não vou saber. Eu não sei se tá aqui. Não. Putz, eu não vou saber qual é a data. Não vou saber qual é a data. Que foi em junho de 2020. Nossa. Eu não sei se vou conseguir achar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Achei o que eu queria mostrar pra vocês. Me levou uns quase 7 minutos. Deixa eu voltar só pra minha mente. Voltar pro ponto que eu tava. A turma que tá levantando essa narrativa, a briefing, trabalhando junto com a turma da Rede Nossas, que é da Alessandra Rufino, que é da turma dos Sleeping Giants. Quando que a gente falou sobre isso? Episódio 393. Essa daqui é a Alessandra Orofino. O Felipe Neto, ele foi criado. O Felipe Neto não falava de política. Ele começa a falar de política no ano de 2020. E catapultaram ele. Primeiro no Roda Viva. Depois o vídeo que realmente foi o crescimento exacerbado e que ficava claro que o Felipe Neto tinha alguns contatinhos muito fortes, foi quando ele foi no The New York Times, para falar que teve um vídeo viral na época falando que Trump era o pior presidente do mundo. Aí o Felipe Neto voltou e falou, não, Trump não é o pior é Bolsonaro. Aqui é só a imagem dele com a Orofino, e aí esse é o vídeo. Aí como é que sabia que foi a Orofino que ajudou a colocar o Felipe Neto no New York Times? Porque você via lá, né? O vídeo foi feito por Alessandro Orofino, Simon e Adam Ellick. E aí, eles que colocaram o Felipe Neto no The New York Times. Essa é a turma do Orofino. Foi a turma do Nossas, que estava por trás do site do Sleeping Giants. A gente fez na época um dossiê sobre isso, mostrando o site do Nossas, o site do Sleeping Giants, fazendo comparativos, dois sites diferentes. Acho que o Caio chegou até, não sei se é nesse episódio aqui ou em outro, o Caio na época chegou a pegar não só a questão dos IPs, mas ele chegou a pegar inclusive os códigos, mostrando como as coisas eram similares. Enfim, quando o Felipe Neto fez esse vídeo, e aí você vê o que é a turma dos Soros, o Pedro Abramovay, que na época era diretor da Open Society na América Latina e Caribe, compartilha o vídeo, e na época o presidente global da Open Society, o número 1 do Soros, o número 1, que era o Patrick Gaspard, compartilha o vídeo do Felipe Neto. Essa é a rede, isso é o sistema, não é o Lula, isso é o sistema. É assim que o sistema age e ele está aqui de novo. Aí, de onde vem, quem é essa turma do briefing? É o briefing mesmo, o briefing. Aí tá aqui, né? Projeto Brief, tudo mais. O Projeto Brief em parceria com o Nossas, o Sleepy Giants. Como é que você sabe que o Sleepy tá aqui, ó? Ele mesmo marcou. O Nossas, tá aqui. E ela mostra, cara, o briefing é uma iniciativa do Quaid. O Quaid é uma ONG que é financiada pela Luminate, do Pierre Omidyar, que financia todo mundo. O Pierre Omidyar, ele tá, sei lá... Você pega essa trajetória da Orofino, ela aparece na época, acho, das manifestações do julho de 2013. Tá em algum dossiê que a gente fez, inclusive, acho que no ano passado. No ano passado, um dossiê sobre aqui que eu falo do Nossas. Tem que procurar no Atlas. Eu falo, inclusive, isso, trago um pouco do passado dela, então. O Luminate fazendo dinheiro. Aí, veja só, né? Luminate, pá, doação, 1.290 mil dólares. Objetivo da doação, tá no site. Olha o link aqui do site, ó. Se você quiser ver, eu investi no site do Luminate, né? O grupo Luminate diz, ó, eu tô enfiando dinheiro no Quaid pra quê? Ajudar o Quaid a consolidar suas operações e mitigar o extremismo antidemocrático dentro e fora do Brasil. Tá enfiando dinheiro pra atacar a antidemocracia. Mas veja, e essa turma do Quaid apareceu no nosso vídeo no mês passado, fazendo o quê? Campanha pelo Careca. Isso aqui tá tendo Atlas no mês passado. ONG financiada por bilionário americano, orienta e promove narrativas positivas nas redes sociais a favor do governo Lula até do ministro.
projeto Briefing, a iniciativa da Quid, que visa compartilhar inteligência e comunicação para aprimorar narrativas. Eles são os mestres de criação de narrativa. Narrativa. Vender mentira para o povo. É, tu mandando a lama aqui, ó. Isso é defender a democracia para eles. Isso é defender a democracia. Sabe? Acorda. Acorda. Vamos continuar no carro do briefing. A própria gringa brasileira diz, ó, o que a PEC da blindagem propõe, na verdade, é proteger o voto popular. Se o povo elegeu o cara, os 11 palhaço ou não, ele ganha proteção parlamentar e não pode ser retirado por lava-jatos, né, do Supremo. A lei da ficha limpa também atrapalha o voto popular. Sou 100% a favor da proteção parlamentar. Essa é uma questão fundamental da democracia. O povo tem o direito de escolher o palhaço, o ladrão, o sonso, quem quiser, bem. Não há parâmetro na democracia que determine qual tipo de político o povo pode eleger. E a proteção parlamentar visa proteger a escolha do povo, boa ou ruim. No momento que você interfere na escolha popular e transfere esse poder para o Supremo, para a AGU, para a Polícia Federal, via algum salvador da pátria como Moro ou Moraes, você está sob o pretexto de defender a democracia e proteger o povo. Mas você, na verdade, está corroendo um dos pilares fundamentais da democracia. O parlamentar eleito pelo povo ganha proteção especial, que é conferida a ele pelo poder do voto. E não podemos transferir essa escolha para órgãos judiciais da federação que podem abrir processos e tentar derrubar políticos indesejáveis. Isso sim é um abuso do nosso voto. Aí vem nosso companheiro Ruizão, da tropa, né? Vem de uma debochada. Ai, André Sadi, passou o trator, o deputado do PP, parlamento sem vergonha, impunidade não passará. Aí o Ruizão diz, né? Parte do PT está se transformando no PSDB de triste memória. Acreditam que o valor supremo da sociedade é combater a corrupção, crime, que justifica a suspensão de qualquer garantia democrática. O fato de que haja parlamentares criminosos não diz nada sobre a imunidade parlamentar. Um congresso cujos membros podem ser arrastados ao banco dos réus sem qualquer formalidade não é um verdadeiro parlamento. Aí você vem aqui, ó, o presidente do PT, Guga Noblar. Medidas profundamente antidemocráticas é com a Globo mesmo. Inventaram que os parlamentares não devem ter imunidade, sem imunidade não existe congresso, que o Congresso deve autorizar qualquer ação judicial elementar. A esquerda perdeu a noção do que é garantia democrática e adotou em troca uma política de perseguição e punição típica da mentalidade policial. O Danilo Tomás, eu tô pensando só postagens insuspeitas, só pessoas da esquerda. A esquerda brasileira nunca protestou contra as reformas do Temer, se é que ficou sabendo, né? Não protestou contra de Bolsonaro, falou mais da venda do Twitter do que da Eletrobras e agora sai às ruas a favor da completa judicialização da política. E aí, para fechar o carrinho do briefing, que é mais coisa pra gente falar da PEC da blindagem, exclusivo, notícia exclusiva, com o maior porta-voz do globalismo contra o Brasil, o homem que mais odeia o país, o flautista de Genebra. Uma peça da engrenagem global de ataque ao Brasil. Esse desgraçado que não tá ou tá em Genebra ou tá em Nova York. Eu nunca vi tanto dinheiro sendo jornalista, né? E parte aí do board, membro de diversas organizações extremamente suspeitas, no mínimo, Jamil Chad. Aí é pra ele que entregam a narrativa com exclusividade. Ao Jamil Chad. O UOL não existe, é um CNPJ. Caetano e Chico defendem ato contra anistia. Isso é infame. Aí tá lendo, né? Lê os principais trechos das entrevistas concedidas com exclusividade. E quem entrevista é você, Jamil. Tanto que é o Jamil. Aí veja. Veja a falta de crítica. O Brasil, ao longo de décadas, recorreu a diversas anistias em diferentes formatos, com o argumento de que isso pacificaria a sociedade. Na tua opinião, essa proposta agora de anistia pacificaria? Aí vem um Caetano. Não. O mero anúncio mexeu comigo e com grande parte da população brasileira. Eita, tieta, corra muito de você, Leãozinho. No silêncio da noite. Não. Por que não, gente? Olha o argumento do Caetano. Porque mexeu comigo. Ele é sensível, igual o Careca. Ele é da turma do sensível. Ele é um cara sensitivo, ele sente. Fica com o mamilo, ó, duro. Farol aceso, aquelas camisas de algodão, fica assim, uns peitinhos assim, ó. Deve ter me caído já. Você, um burro estúpido, sabe, que fez alguma faculdadezinha, acho que você é um Zé ninguém, você é um bosta. Você que entra aí nessa discussão com argumento, porque eu tenho argumento, porque eu tenho lógica, porque eu tenho provas. Ele sentiu! E não foi um vibrador. Eita, vou até cortar esse pedaço. Ah, meu Deus! Eu não aguento não, velho. Aqui, ó. Esse é o jornalismo da Daniela Lima. Essa é a defesa da democracia, gente. Essa é a defesa da democracia, Estado Democrático de Direito. Aí depois pergunta pro Chico Buarque. Ô Chico, qual a importância da anistia? Não querendo que se repita de 79.
que permitiu que ninguém fosse punido em nome do combate ao comunismo, à corrupção. Tudo isso foi usado contra as liberdades, contra a democracia. Há uma semana estávamos festejando a condenação do núcleo crucial envolvido na trama golpista. Aí eu pergunta pro Chico, mas Chico, a anistia não gera pacificação? Não! A anistia é uma tomada de posição, ela é contrária à pacificação, que representa um perdão de um lado. Quem cometeu o crime foram os golpistas. Nós não devemos nada a eles, e nós, eu me refiro ao campo democrático. Isso é o Brasil. Isso aqui é o Brasil. Hoje foi um dos poucos dias na minha vida que eu saio, assim, né? Lá no evento. Evento de baiano aqui, que mora aqui na cidade. Só pedir baiano e os agregados, né? Ou seja, a mulher, o marido e os filhos, né? Aí eu fui lá. Eu vi assim conversando, eu falei, nossa, sabe? É só tão avoado assim nas coisas. Até cheguei a conversar com o pessoal que acompanha a política lá, mas eu olhei assim e falei, bicho, não dá, velho. Quando o povo realmente vai querer entender, sabe, mais a fundo o que se passa nesse país, é entender mesmo, entender com profundidade, com início, meio e fim as coisas. Ai, que dor, viu? Às vezes. Chega a dar uma tristeza. Esse é o estado do democrata direito. Um vídeo pra você ficar nervoso aí no domingo. Se você não ficar, eu tô nervoso. Como pode, gente? Me diz aí, pô. Como pode uma coisa dessa? Eu fico por aqui. Se der, volta em mim lá na Best, se não votou. Eu só peço, eu voto pra uma categoria só. Eu dou jornalista, tá o link aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quer ajudar também, né? Passar no canal, tem um Plano Valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas brasileiro. Se procurar lá, você acha. Tá assim, em dossiê. Não tá em dossiê histórico, não. Mas tá alguma coisa, tá nossas, lá nos títulos, alguma coisa nossas. E tá lá toda essa parte. Teve algum evento aí que o nosso estava envolvido. Não sei se o Sleep Guide também. Foi alguma campanha até. Não lembro se foi a favor do PL26 tendo as fake news. Sei que na época a gente fez também um dossiê em relação a algumas coisas. Eles estavam põendo alguma agenda. Foi algum tipo de narrativa. Não sei se foi quando o Lula viajou, que foi lá para um evento do BRIC, tinha algumas coisas. Sei que está lá. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês amanhã. E fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.